E eu vou contar como foi. Olá, meus amores! Aproveitando que essa semana tem Dia das Bruxas, eu vou contar uma história de medo. Sabe o grito do Munch? Existem 4 versões dessa tela. 2 delas são pinturas finalizadas que pertencem à Noruega e as 2 outras são pastéis, desenhos em pastel. Inclusive, um deles foi vendido em 2012 por cerca de 120 milhões de dólares. E a nossa história de terror de hoje é sobre o roubo dessas pinturas, porque sim, as 2 pinturas já foram roubadas. E eu vou contar como foi. Às 6 horas e 29 minutos do dia 12 de fevereiro de 1994, 2 criminosos quebraram a janela do primeiro andar da National Gallery de Oslo, na Noruega, cortaram os fios que prendiam a pintura à parede e fugiram. Tudo isso em apenas 50 segundos. E eles ainda tiveram tempo de deixar um bilhetinho escrito "Obrigada pela segurança precária". Te juro. Era o primeiro dia dos Jogos Olímpicos de Inverno que aconteceriam na cidade de Lillehammer, então todas as atenções estavam voltadas para lá. Então esse roubo foi completamente inesperado e assim, surpreendente. Alguns dias depois do roubo, os ladrões fizeram contato e pediram $1 milhão de resgate para a galeria, mas a galeria se negou a pagar. Inclusive, especialistas aconselham em roubos de arte nunca pagar o resgate. Pois bem, então a polícia da Noruega se aliou à unidade de arte da Scotland Yard, polícia inglesa, e o plano foi o seguinte: um agente inglês chamado Charles Hills se transformou no americano Christopher Charles Robert, um funcionário de alto escalão do Getty Museum, instituição cultural da Califórnia. E a história é que o Christopher estava disposto a pagar um resgate pelo grito, desde que, depois que devolvido para Oslo, para a galeria na Noruega, ele pudesse ser exposto no Getty, na Califórnia. Daí ele combinou com a National Gallery de vazar para o mundo do crime esse combinado entre o Getty e Oslo. Ele foi incluído lá no Recursos Humanos, tinha até um número que se você ligasse, ele poderia atender na mesa. Ele tinha um telefone de mesa lá no Getty falso. E aí ele estudou tudo sobre o grito, leu tudo absolutamente já publicado sobre essa pintura. Ele sabia, inclusive, que essa pintura, alguns anos atrás, tinha sido pichada, isso só pode ter sido pintado por um louco, e que ainda tinha quase invisível essa frase na tela. Daí, em maio de 1994, quase 3 meses depois do roubo, um marchand, amigo desse agente da Scotland Yard, entrou em contato com ele dizendo que um criminoso tinha dado uma informação de que sabia onde estava o grito. Daí o Christopher foi para Oslo, marcou um encontro com os ladrões no estacionamento do seu hotel. Chegou lá, os ladrões mandaram ele entrar no carro. O Christopher, morrendo de medo, foi no carro até uma casa no subúrbio de Oslo. Chegou lá, pediram para ele descer no porão. Imagina, o Christopher devia estar morrendo de medo. Daí pediram para ele entrar na casa e descer no porão. Chegando lá, tinha uma tela enrolada em um tecido azul. Eles subiram, colocaram na mesa de jantar e era mesmo o grito. Então ele voltou com os bandidos para o estacionamento do seu hotel, onde ele pagaria as 300 mil libras de resgate. Mas aí, chegando lá, a polícia já estava cercando o local. Caso solucionado. A pintura foi recuperada sem danos e 4 homens foram condenados pelo crime em 1996. Vamos ao roubo número 2. Dia 22 de agosto de 2004, por volta de 11h20 da manhã, o Munch Museum em Oslo, na Noruega, funcionava normalmente quando 2 homens mascarados entraram no museu e ameaçaram os guardas. Falando em norueguês, um dos assaltantes mandou os guardas deitarem no chão enquanto o outro cortava os fios que prendiam a obra à parede. Nenhum alarme de segurança soou. Os visitantes do museu ficaram assistindo assustados enquanto os ladrões pegaram o grito e uma Madonna do Munch e saíram do museu. Uma pessoa do lado de fora ainda conseguiu fotografar enquanto os 2 fugiam com as telas e entravam em um carro que estava esperando por eles. Testemunhas disseram que os ladrões eram meio atrapalhados e que eles até deixavam as pinturas meio cair no meio do caminho enquanto fugiam. Mais tarde, no mesmo dia, foram encontradas as molduras e os vidros das pinturas, o que fez as pessoas acreditarem que talvez as telas tivessem sido danificadas. Também surgiram rumores de que as telas teriam sido queimadas pelos suspeitos para esconder as evidências do crime. Em 2005, 6 homens foram julgados pelo roubo, mas as telas ainda não tinham sido encontradas. O governo então ofereceu 2 milhões de dinheiros noruegueses para quem pudesse dar uma pista que levasse as pinturas. E a fábrica da M&M's, aquele chocolate,
Resgate também ofereceu 2 milhões de MMs para quem ajudasse a recuperar o quadro. Mas nada adiantaram as recompensas, ainda sem pistas dos quadros. Finalmente, em 31 de agosto de 2006, o Grito e a Madonna foram recuperados. Mas é meio sem graça esse fim, porque a polícia não deu detalhes sobre esse reencontro das pinturas, só disseram que as pinturas sofreram poucos danos em decorrência de maus cuidados e negligência. Eu li por aí que parece que o roubo teria sido cometido para distrair a polícia de uma outra investigação e que nada teria a ver com o valor das pinturas. No nosso Clube do Livro, a gente leu um livro chamado A Arte do Descaso, que conta super, assim, sobre essa coisa dos roubos, inclusive aqui no Brasil, um roubo importante, muito grande que rolou. E você pode participar do nosso Clube do Livro se tornando membro desse canal por R$ 7,90 por mês. Muitas leituras ótimas. E é isso. Uma boa semana pra vocês, um bom Dia das Bruxas. Não é Dia das Bruxas. Dia das Bruxas é um dia bom, né? Porque bruxas são ótimas. Beijo, tchau.